Vamos lá. Gente, ó, é assim, com muita felicidade que eu apresento para vocês a Aline. Eu tenho maior orgulho dela, né? Aliás, tem sido muito legal para mim esses dias, né? Porque eu tenho entrevistado várias pessoas que fazem parte da minha história, né? E a Aline faz parte da minha história também. Eu tenho muito orgulho de estar aqui com ela e apresentando ela para vocês, né? Ela vai falar melhor a história dela, né? Vai falar aí, né? Como que ela chegou onde a gente está aqui, tá? Mas eu tenho maior orgulho também porque a Aline é minha orientanda de doutorado e foi minha orientanda de mestrado, né? Eu tenho esse luxo aí de já ter orientado a Aline uma vez e agora orientando de novo, né? Então, né, seja bem-vinda, Aline. Obrigado. Muito obrigada, Felipe. É uma honra. Pô, show de bola. E Aline, assim, eu sempre faço essa pergunta não é nem inédita, né? Galera que Sim. está acostumada com as minhas entrevistas, né? Eu sempre faço. Aline, conta um pouquinho da sua história aí pra gente. A gente vai falar hoje de produção acadêmica, né? E como manter uma produção acadêmica ainda no mestrado e doutorado. E conta um pouquinho da sua história. Como é que você chegou até aqui? Então, Felipe, a primeira coisa que eu gosto de falar é que eu sou campista, né? Sou É. campista, então, né, vim do interior, né? Sou assistente social de formação. Vim para o Rio para fazer a residência, né? Em saúde da família lá na ENSP. E logo em seguida eu fui para o MS para fazer especialização em gestão de saúde, né? Que eu me interesso bastante por essa área de gestão de serviços de saúde. Então, né, conheci a instituição IMS, sim, e logo após eu prestei o mestrado, né? E lá fiz o mestrado em saúde coletiva, né, sendo sua orientanda, e logo em seguida emendei no doutorado. Estamos aí no segundo ano do curso, né? É isso aí. Time de campus é forte aqui, tá, Aline? Time de campus é É, forte, né? Dizem que uma das lideranças aqui do Produção Acadêmica em Campos é o André Barbirato. Não sei se ele está na área aí, né? Mas já eita, entrevistei a Vanessa, que eu também entrevistei de Campos. O time de Campos está forte. ah, bacana. Muito legal. Inclusive, eu estou na Bahia. Quando eu for voltar para o Rio, eu vou demorar 20 dias para chegar no Rio, né? Eu vou parar no Espírito Santo inteiro. Aí vou Sim. para Santo, vou para Campos, Macaé. Vou demorar um mês para voltar, né? É muito legal. E assim, conta pra galera. Beleza, a gente então começou no mestrado. Como é que você me conheceu? Como é que foi? Por que você me chamou para ser seu orientador? Sabe? Os nossos caminhos nos cruzaram. E aí? Então, Felipe, né, tem uma questão, né, que apesar da minha formação ser muito voltada para serviços de saúde também, mas toda a minha formação de serviço social foi no Ministério Público. Então, eu tenho já tinha esse pezinho na justiça, né? Então, quando eu prestei no IMS, foi logo na banca mesmo, né, discutindo, quando eu apresentei lá na carta, né, que eu gostaria de discutir questões relacionadas ao direito à saúde e à judicialização, né? Quem estava na minha banca foi Roseni Pinheiro. Então, a gente começou a se conhecer a partir daí, embora não pessoalmente, né? Mas o conhecimento propriamente dito foi bem na apresentação, né, dos professores do departamento, né? Departamento Político, Planejamento, Administração e Saúde, né, lá do IMS. Aí tu se apresentou, te conheci, né? A nossa primeira aula também é contigo, né, em Saúde e Sociedade. É Então, mesmo. então, uma semana depois eu conversei contigo e ainda não tinha muito desenhado, né? A gente chega no mestrado um pouco, né, na busca de desenhar melhor o objeto, a gente tem uma intenção de pesquisa, mas não tem um desenho, né? Muitas vezes eles não têm a forma, né, ainda. Você topou, foi maravilhoso, né? Sempre com emoção, né? Defendi no último dia e no É. meio, né? Já tinha o desejo de fazer o doutorado. O time deu certo, né? Time que tá ganhando, a gente não se mexe. E aconteceu, né? Eu prestei doutorado, né, na instituição, e a gente continuou e estamos aí, né? Seguindo. Pô, isso aí, pô, eu tenho maior honra, Aline, porque, sabe, você, assim como a Thaís ontem, né, eu entrevistei, eu falei isso para ela e eu falo para você também, né? Você é do time das corajosas e das comprometidas, né?
Então, sabe, isso daí dá orgulho demais, porque a gente acaba se inspirando também na história um do outro, né? E fico Sim, muito feliz de estar contigo, não só no mestrado e também no doutorado, né? sim. E teve Modestamente uma contribuindo. coisa, e teve uma outra coisa também, que é relacionada à produção acadêmica, né? Que a sua produção de judicialização ela é diferenciada em alguns sentidos, né? Principalmente no que tange a diálogos institucionais e juridicização, né? Que é um conceito propriamente seu, né? Então, como a minha praia no campo de judicialização é justamente essas estratégias de gestão, né? É, então, no meio, assim, quando eu comecei a desenhar logo, né, são as primeiras referências que vêm. Então, é uma coisa que a gente vai se aproximando, né? A gente busca esses contatos, né? Uhum. E foi ótimo. Que legal, muito bom. Fico muito feliz. E aí você, então, desde o mestrado, na verdade, já é uma pessoa que produz, né? E não produz pouco, né? Essa é a parte das comprometidas, né? A parte das corajosas, né? E a parte das comprometidas. Então, a parte das comprometidas tem isso, né? Você já produz desde o mestrado. Produção consistente, regular, comprometida. E é resumo, é artigo, apresentação em evento, e sabe, você tem essa multiplicidade já, desde o mestrado. Isso é muito bom. Agora me conta, assim, é óbvio que a gente nunca nasce pronto, né? Aliás, a gente nunca está pronto. Eu não estou pronto, né? E ninguém está pronto, né? Mas a gente vai ficando um pouquinho mais preparado. Agora, no início, assim, quando você começou, vou começar a produzir mais, quais foram assim, as maiores dificuldades, as maiores inquietações que você teve, né? Quando você começou a produzir lá no mestrado? Então, Felipe, a diferença do mestrado para o doutorado, né, tem uma questão prática do tempo, né? O tempo, o mestrado, ele é menor, né? Ele é mais curto. Então, são 2 anos que passam muito rápido. A gente pensa que não, mas acaba sendo atravessado, né? E a gente tem uma série de disciplinas, né? Tem créditos a cumprir, né? Todos os cursos têm isso, né? Uma carga horária menor ou maior, mas todo curso tem uma grade de carga horária para cumprir, né? E a inquietação foi como produzir, conciliar essa produção, né? Que a gente tem uma questão prática, que é a. Desculpa se a coisa caiu aqui. Não, tranquilo. O meu cai toda hora, tá? O diretor de produção vai resolver a parada. Não se preocupa, não. Né? A gente está remunerando ele, tá tudo certo. A gente tem uma questão prática, né? Que são disciplinas a dar conta, né? Cada curso tem sua carga horária, quantidade de disciplinas. E precisa se produzir de alguma maneira, né? Principalmente quem quer carreira acadêmica, né? Quem quer seguir, né, fazer mestrado, doutorado, ter uma carreira acadêmica que flua, ela tem que, a produção ela, né, é transversal, ela vai estar o tempo inteiro, né? Não vai ter como produzir hoje, parar de produzir amanhã. Então a gente tem que começar a conciliar essas coisas, né? O que é obrigatório com o que eu preciso fazer, né? Então a minha maior inquietação e dificuldade no início foi encontrar um caminho de conciliar essas coisas, né? De Uhum. como conciliar o que eu tinha que dar conta, né, de disciplinas obrigatórias e tal, e como utilizar isso de produção para produzir. Foi Uhum. encontrar esse caminho, né? Ele é de fato um caminho assim que requer um pouco de cuidado, atenção e até mesmo assim de desapego, que às vezes a gente olha, essa disciplina não conversa com o meu objeto, né? Essa disciplina ela contribui muito pouco, mas talvez ela não contribua diretamente para o seu objeto em si, mas nem por isso ela vai ser desperdiçada, né? E geralmente as disciplinas têm um trabalhinho final, né? Tem cada disciplina, né? Cada professor organiza a disciplina de uma maneira e com isso coloca às vezes a produção, né? De um artigo, de um resumo, de um capítulo, de uma resenha, né? Geralmente o produto de uma disciplina é um trabalho escrito na maioria delas, né? Uhum. Uhum. Então, a minha dificuldade foi encontrar esse meio de caminho, né? Como aproveitar essas coisas e também utilizar isso como uma forma de produção para congresso, para artigo, para capítulo de livro. E foi assim que eu fui caminhando, né? Eu fui encontrando essas disciplinas, vendo quais que eu poderia fazer, como que eu poderia aproveitar
e fui escrevendo, né, os trabalhos ao longo, né? Também uma outra dificuldade é não se atropelar por elas, né? Uhum. É uma outra, é uma outra dificuldade, né? Que elas não são assim, primeiro eu faço uma, depois eu faço a outra, não. Elas são concomitantes, né? São É. temáticas concomitantes, diferentes. Então, você encontrar o caminho de fato é difícil, mas não é impossível, né? E tem as Uhum. eletivas ainda, né? As eletivas, geralmente, a gente escolhe por dois motivos, né? Dois motivos que eu vejo assim como principais. Um é que conversa diretamente com o seu objeto de estudo, né? Que vai contribuir para a sua dissertação ou tese propriamente dita. E outra que pode não contribuir diretamente, mas que você tem interesse por aquela área, né? Por Uhum. exemplo, geralmente eu me inscrevo nas disciplinas, né, que discutam direito à saúde, as suas disciplinas, mas eu também me interesso pelas disciplinas que discutem atenção básica, que é uma praia minha, né, que é uma coisa Uhum. que eu gosto. Então a Uhum. gente vai encontrando, né, meios de caminho, né? Então foi essa forma que eu encontrei de ser produtiva, né? Os trabalhos, né? Tudo que eu escrevi rendeu algum produto de uma certa maneira, né? Foi capítulo de Uhum. livro, foi apresentado em congresso e também foi, no final, a minha dissertação foi uma composição de tudo que eu escrevi ao longo do curso, né? Então, eu Hum. também ganhei tempo, né? Eu qualifiquei um pouco antes, né, do prazo e consegui ganhar tempo de escrita com isso, né? Sim. Então, foi mais ou menos por aí. Olha só, né? Então não existe caminho fácil. O que existe é caminho que, de repente, você começa a entender estratégias, né? Algumas coisas que funcionam melhor, vai identificando isso e fazendo, né? Muito bom, muito bom. Vejam só, galera, assim, estão entendendo a questão? A Aline chega e fala, ó, beleza, eu quero produzir, mas ela vai e cria as condições para isso, que não são condições perfeitas, né? Para mim, o ideal de perfeição para produzir só é acordar de manhã, pegar o meu café, né, olhar para o sol, tal, deixar o sol me inspirar, as coisas rolarem. Não, ó, a gente nunca tem condição perfeita. E ela estava com disciplina, e na minha visão, mestrado é mais difícil que o doutorado em termos de olheira, digamos assim, né? É mais difícil que o doutorado, então tem disciplina, ela tem que fazer os trabalhos da disciplina, tem que ler pra caramba, né? Tem a vida dela pessoal, né? Também, que ela tem que trabalhar, ela tem família, sabe? E tá lá, e mesmo assim ela chegou e falou assim: a despeito de tudo isso, né? A despeito de tudo isso, o que eu vou fazer? Eu vou produzir, pô. Eu vou produzir. Não é fácil, né? Não é típico. Ela optou por não ser a maioria, que a maioria não produz. Por quê? Porque às vezes vê essas coisas e não tem a força para produzir mesmo com essa situação, né? E acho isso muito nobre da Aline, sabe? De chegar e mandar brasa e definir os objetivos e fazer com que as coisas aconteçam, né? Isso é muito importante, muito importante. Não deixou que, sabe, a ausência de condições perfeitas limitasse. Pelo contrário, né? Encontrou uma força, não é isso? É isso, né? É assim, todos os trabalhos eles caminham para um objetivo, né? Então, e quando se trata de academia, né, mestrado e doutorado, né, os trabalhos eles não são trabalhos fechados, né? Geralmente os professores dão uma margem de abertura. E é nessa margem de abertura que você se coloca, né? Que você Uhum. escreve, que você contribui com o que você tem a fazer, né? Que você traz assim um pouco de si, né, junta com o entendimento que, né, com o conhecimento adquirido durante a disciplina e consegue escrever alguma coisa. Uhum. Né? Então, a produção ela caminha nesse sentido de encontrar, né, em disciplinas, geralmente são 3 obrigatórias por semestre, de encontrar nisso daí um produto fim, né? E de não fazer o trabalho simplesmente por obrigação, eu vou entregar e vou engavetar, né? Tem essa questão. Uhum. Então, a gente entrega, avalia, pega, né, as recomendações e toca para frente, né? Toca para frente para congresso, né? Às vezes um produto maior sai um resumo, um capítulo de livro, alguma situação do tipo. Sim, isso daí, né? Estratégia. Ó, tem que fazer, na minha época do mestrado, foram 9 disciplinas. Então tem que fazer 9 trabalhos.
porque o mestrado tinha trabalho, né? Tem mestrados que não tem trabalho, que são provas, são outra coisa. Estou falando no meu caso, né? 9 trabalhos. Eu sempre pensei o seguinte, eu vou produzir 9 artigos. Eu vou ter 9 artigos para publicar, né? Já que vai ter essa trabalheira de fazer o trabalho, aliás, o nome trabalho... Agora pensando aqui, o nome trabalho ele é bom, né? Porque já ele dá trabalho. Já que você vai fazer o trabalho, pô, dá um uso maior do que somente, né, entregar para uma disciplina. Isso é muito legal. E, Aline, assim, tem muita gente aqui que está assistindo que, sabe, deve estar se vendo em você. Porque você chegou, começou o mestrado, falou assim, vamos embora, vou produzir, né? Qual é o primeiro passo que a pessoa tem que fazer para começar, sabe? E sem essa de, mas agora eu estou no doutorado, não serve para mim. Esses passos servem, né? O que a pessoa tem que fazer? Aliás, eu acho que até, de repente, pessoas que não começaram o mestrado, mas que vão tentar esse ano, né? Enfim, o que precisa fazer para começar, sabe? A ter uma produção mais crescente, mais regular, como a sua? Então, para começar a entender o que te levou até ali, né? Seu objetivo maior. Seu objetivo maior é seguir carreira acadêmica. A carreira acadêmica ela exige uma produção, né? Isso não é muito, não tem muita conversa. Né? Tá dado, precisa ser feito. Então, esse treco aqui não quer parar. Então, olhar, né? Ver a grade do curso que você se inscreveu, né? Olhar nas disciplinas, ver o que você tem que fazer de obrigatório, né? Olhar a ementa de cada um, ver o que ela exige, olhar as leituras, né? Se programar de uma certa maneira para fazer essas leituras também, porque a leitura ela é meio que concomitante à escrita, né? Não tem essa, a gente não consegue ler tudo para depois escrever, né? Tem uma coisa que a gente vai fazendo junto, né? Até porque tem datas, tem situações que precisam, né, ser seguidas. Então a gente olha a grade de disciplinas que a gente vai fazer, vê o produto que ela me exige, né? Dentro do que ela me exige, eu tento buscar alguma coisa comum, né? Pode ter ou não ter, né? Entendendo que se tiver pode ser bom, mas não ter também pode ser bom, porque você vai ter produtos diferentes, né? Situações que vão te exigir um esforço de escrita diferente. E é isso, quem quer seguir carreira acadêmica, né, vai se encontrar com diversas situações que vão te exigir um conhecimento diferente. Por exemplo, uma prova de doutorado, até mesmo uma prova professor, não necessariamente vão ser relacionadas ao seu objeto de estudo. Então, você tem que estar aberta a escrever sobre outros temas, a entender, a compor entendimento. É claro que ninguém é expert em tudo, mas a gente que está em um campo aberto, né? Geralmente, os cursos de pós-graduação, eles têm um nome, né? O nosso, saúde coletiva, né? Mas ali elas têm várias trincheiras, né? A gente tem que estar aberto a minimamente entender. Então, é pegar essa grade, olhar esse produto e começar a ler e escrever, ler e escrever. E também planejar o que se quer, né, Felipe? Né? De repente, se você está no primeiro semestre do mestrado, olhar se vai ter algum congresso naquele ano, se tem algum edital aberto, né? Quais são as exigências, se é resumo curto, se é resumo expandido, se tem algum edital de revista, se a revista aceita, né, submissão, quais as exigências dessa revista? Porque também o sair escrevendo nem sempre funciona, né? Então, você tendo um direcionamento, você produz mais e melhor, né? Você produz até com mais vontade, né? Que você já tem um objetivo, né? Já sabe para o destino fim daquilo. Então, você está percebendo, Felipe, que não são coisas assim, eu faço isso, depois eu faço aquilo, que são coisas que exigem de fato uma constância, sim, né? Sim. Né? Não tem como, tipo assim, eu planejar para um ano inteiro, né? Talvez para o semestre, né? Que é um período menor de tempo, a gente consiga dar conta, até porque os editais de congresso saem antes, de revista, de livros também. Mas essa coisa requer constância, né? De estar olhando esses editais, de ver em que ponto sua produção pode contribuir e escrever em cima daquele planejamento. E também é bom ter uma produção debaixo da manga, né? Aquela que às vezes você vai escrevendo, mas que quando surgir uma oportunidade, você tem meio caminho andado e você pode, né, adaptar seu trabalho àquela demanda, né? Surgiu um edital para uma revista interessante. Você tem aquele artigo que você começou a escrever
e que você, de repente, não viu um veículo imediato para ele, mas que, de repente, surgiu, né? É melhor começar de algum lugar do que começar de nenhum, né? Então, também é uma possibilidade. Mas eu penso que para quem está no curso de pós, que tem demandas obrigatórias a dar conta, o caminho é olhar o que você tem de obrigatório. E a partir daí começar a utilizar, né, como você falou, esse trabalho, né, a gerar algo mais produtivo, a não ser simplesmente uma aprovação na disciplina. Né? E tem uma coisa que é muito nobre nessa coisa relacionada ao curso, Felipe, que geralmente quando são produções na instituição, né, geralmente são coproduções, né? Seja produção com o orientador, seja produção com o professor da disciplina, ou até mesmo com colegas da disciplina, né? Isso também é muito importante para o curso, né? Para o programa de pós-graduação em si, né? Porque as agências, elas pontuam um curso a partir disso, né? Então, a gente, enquanto mestrando, enquanto doutorando, a gente também tem esse compromisso com o curso, né? De dar esse retorno também, que é um retorno mais prático, né? Digamos assim, né? Não só a nossa aprovação, os cursos sobrevivem também dessa nota. Sim. Ou seja, assim, é muito importante planejar, mas não precisa ser um planejamento de longo prazo, até porque Sim. a produção, neste caso, né, de mestrado e doutorado, ela é meio que semestral mesmo, né, por conta das disciplinas. Então, pode ser um planejamento de menor prazo, né, e ter estratégia, né? Isso você falou, ó, eu planejo e eu tenho a estratégia. Eu vou ver os editais, eu vou fazer coautorias, eu vou pensar em conjunto, eu vou organizar minha produção para depois escoar. Isso é muito legal, né? Porque às vezes a gente erra. Ou na escrita a gente pisa na bola, não escreve bem e tal, deu um erro lá. Às vezes a gente erra porque não planejou direito. Às vezes a gente erra porque a gente até planejou, a gente tem até o artigo, mas a gente não tem estratégia, né? É a metáfora que eu gosto muito de usar, que acontecia comigo, né? Que é a metáfora do cachorro que corre atrás do carro, né? Sempre todo mundo já vê, né? Você tá passando com o carro e vem aquele cachorro, vai correndo atrás do carro, latindo, todo cheio de marra, né? Aí quando você para o carro, o cachorro chega, aí o cachorro fica olhando, ele não sabe o que faz, né? Ele fica sem reação, né? Eu acho essa metáfora genial e é um pouco isso na nossa vida acadêmica. Às vezes você até, sabe, sai correndo igual o cachorro, consegue fazer o artigo, consegue produzir, mas falta estratégia, né? Então isso você está chamando a atenção, é muito, muito importante, gente. Você tem que ter estratégia de publicação. Às vezes não basta você produzir. Sem estratégia, você fica com a tua pastinha de Word, trabalhos a publicar fica muito grande e o trabalho publicado fica menor por causa da estratégia, né? E tem uma outra coisa, Felipe, que é, no meu caso, né, eu saí, né, eu emendei, né, o doutorado no mestrado, né? Então, você também tem um tempo aí para seleção, né, para quem deseja, né? Eu vejo que a galera aí fica, né, na outra live sua, interessada sobre, né, como se candidatar, né, como fazer mestrado. Para quem deseja seguir, né, seja de forma concomitante, ele também precisa de um tempo para isso, né, que a seleção do doutorado, no caso de segmento, né, ela acontece no meio do mestrado. Né? Então, você também tem esse tempo de preparação para isso. Então, o planejamento é essencial, porque, por exemplo, eu penso muito nisso, que se eu não tivesse qualificado em julho, como que eu iria encarar uma prova em pleno setembro, outubro? Né? Então, você tem um tempo para essas coisas acontecerem, né? Então, você precisa, se eu quero emendar, se eu quero fazer o meu doutorado após o mestrado, eu tenho que ver como que isso vai ser. Eu tenho que planejar esse caminho para uma coisa não atropelar a outra. Né? Mais uma vez, planejamento e estratégia, né? Sim. Agora eu queria voltar numa coisa assim que você falou que é muito importante, né? Você chamou atenção para o seguinte, ó, o aluno de mestrado e de doutorado, ele é um aluno que hoje é diferente, né? Antes, qual era a ideia antigamente? Você tem um professor no pedestal, iluminado, que só publica sozinho, né? E hoje, não só você tem professores que publicam com seus alunos, mas isso não é uma questão só de diálogo que tem que ter com os alunos.
é uma questão também de avaliação do programa, né? O professor, se eu publico sozinho, gente, vale X na pontuação lá do programa. Se eu publico com a Aline, vale X mais Y. Tá? Por quê? Porque hoje a lógica é que a gente dialoga, que a gente produz em conjunto, que a gente pensa, né? Que, inclusive, o teu artigo é resultado, sabe, dessa interação, de grupo de pesquisa, de orientação, seja lá o que for. Então, é muito importante hoje o professor publicar com um aluno, né? E por que eu estou falando isso? Porque quando você vai participar, vamos supor, de uma seleção de mestrado e doutorado, você ter produção prévia não, é importante, claro, mas o que em geral isso indica é que você vai continuar produzindo mais quando você entrar, né? E eu acho que isso é o maior diferencial de você começar a produzir antes do mestrado ou do doutorado, porque mostra que quando você entrar, você também vai ser um aluno que vai estar comprometido com isso. E aí, na hora, né, da avaliação do programa, isso vai contribuir com o programa, né? Você acha que é por aí, Aline, assim, para quem vai entrar, para quem está, né, esse ano, e aí sugiro, né, gente, esse ano, né? Ano que vem, falta muito. Então, quem vai se candidatar esse ano a mestrado e doutorado, é bom já começar a produzir? Com certeza, Felipe. Né? É bom já começar a produzir, porque, né, como você falou, isso demonstra né, para a banca, para o programa no qual você está se candidatando, que você é uma pessoa interessada na carreira acadêmica, né? E a chance de continuidade é maior, que você não é ninguém perdido, entende? Já resolvi fazer mestrado, né? Resolvi chegar aqui. Isso demonstra que você tem um interesse pela carreira acadêmica. Inclusive, né, eles, né, costumam observar, né, algumas, tá em prelo, né, ó, submeti, que tá havendo algum esforço, né, principalmente quando se trata de revista, que tem um tempo maior para publicação, né, que não necessariamente eu vou submeter hoje, vou publicar amanhã, isso demora. Então, mas o fato de estar em prelo demonstra que você é alguém que está tentando também, né? Então, assim, é começar, né? Sair da estaca zero, né? Enquanto talvez... E também participar dos congressos, né? Que tem gente que pensa, né, quem está nesse período, já terminei a graduação e não estou ainda no mestrado, né? Estou vendo para onde que eu vou, né? Acaba não participando de congresso, de outras situações. Mas o mundo acadêmico é isso, né? Ele é muito volátil, né? Então, a pessoa Sim. tem que estar interessada, sim, tem que estar participando, e não existe, assim, um momento ideal para iniciar. O momento para iniciar é agora, né? Não é vou iniciar amanhã, eu quero tentar ano que vem, eu vou começar ano que vem, não, é agora. Porque os frutos não necessariamente você vai colher amanhã, né? Você vai começar a plantar agora, né? Por exemplo, no doutorado, a gente colhe muito fruto do mestrado, que a gente começa, né, submete algumas coisas, mas né, a publicação em si, ela vem no primeiro, segundo semestre do doutorado, né? Ela vem um pouco depois, né? Ela não acaba não vindo antes, né? Então tem um pouco disso, né? O começar é agora. E eu penso, né, que é isso, é revisão do que já fez também, né? Revisando quem já fez algum tipo de especialização, quem já fez, né, algumas graduações exigem um TCC, um artigo, alguma coisa, é revisar isso, né, ver se vai continuar na área de interesse e escoar isso de alguma maneira, sabe? De pensar em algum veículo para mostrar o que você já fez, né? Que mesmo antes de talvez pensar no mestrado e no doutorado, você já tinha alguma coisa produzida, né? E olhar com carinho, né? Que às vezes a gente olha um trabalho passado, a gente, nossa, tá ruim, tá péssimo, né? Tem que olhar para sua produção com algum carinho, né? Porque foi você que escreveu e também porque existem maneiras de você melhorar aquilo, né? Claro que se eu fosse olhar alguns trabalhos passados, é claro que eu escreveria de forma diferente. O mundo é diferente hoje, né? Então a gente tem que olhar com carinho, mas naquele momento foi o melhor, né? Foi o que eu pude fazer e é adaptar, né? A gente tem vários artigos aí de revisão, né? Vários autores, né? Edições de livros, né? Que os autores voltam, né, para editar mesmo, né, para rever alguns conceitos, algumas situações. Tá ok, Felipe? Tá show. Ah, tá. Né? Então, é isso, né? O iniciar o momento é agora, não esperar.
Perfeito, né? Perfeito. É o que eu digo pra galera, é hoje, né? Não precisa. Você adiar, é igual. Assim, depois que a gente organiza muita coletânea, a gente começa a entender melhor o comportamento humano. Tem uma coisa em coletânea que é engraçada. Tipo assim, você convida o autor para mandar um artigo para tua coletânea. Tu fala assim, ó, me manda em setembro. Né? A gente está em maio. Me manda em setembro. Então o cara tem, né, 4 meses para fazer. Sabe quando que o cara vai fazer? No mês de setembro. Talvez na semana anterior ao prazo. Né? Então, às vezes, a gente dá um prazo para os outros ou para a gente que no final do dia nem a gente, nem os outros vai usar. Entendeu? Então, hoje eu dou prazo curto e, se for o caso, eu prorrogo. Né? Porque o cara ele usa aquilo ali mesmo, sabe? E é da natureza humana. Ainda mais se for advogados. Advogados, então, são mestres nisso. Né? Porque advogado trabalha com prazo. Né? A prioridade é o prazo. Então, entra tudo na frente. E é isso, né? Assim, Aline, às vezes a gente adia alguma decisão acadêmica porque a gente está colocando na nossa cabeça que a gente vai estar mais preparado, que a condição vai ser mais perfeita. E o começar é hoje, perfeito, que legal, que legal. É tomar a decisão, né? Que é difícil, Sim. e começar a criar as condições para isso, né? Isso é muito legal, né? E assim, antes da gente fazer, para partir para as perguntas, né? Você pode responder assim, como conclusão, para começar, né? Porque ainda tem gente que acha isso. Então, vamos embora ver, sacramentar aqui. Para começar a ter produção, precisa ser doutora? Não, claro que não, nem sou doutora ainda. Claro que não. Não, dá para começar. E, na verdade, o meu primeiro artigo publicado foi o meu trabalho de conclusão de curso da graduação, né? Olha aí. Quando eu fui vista lá de campus, foi bem, enquanto eu ainda estava na residência. Então, dá para começar a fazer sim, né? Dá para começar, né? E não precisa, que a gente às vezes pensa que o nosso trabalho é modesto, né? Não necessariamente é só ir para congresso. Dá para ter gás para ir para artigo, sim, né? Dá para pensar em capítulo de livro, dá para pensar em coisas maiores também, né? O maior não anula o menor e vice-versa, né? Então, né, é o equilíbrio, né? Eu gosto muito dessa sua fala da produção acadêmica, né? É o equilíbrio, né, dessas coisas, né? É o ideal, né? Então, dá para começar assim a produzir, né? Quem ainda está na graduação, inclusive, né? Dá para começar a graduação. A gente faz uma série de trabalhos, seja de estágio, de extensão, de pesquisa. Tem uma série de produções, né? Então, dá para começar assim. E é isso, Felipe. Não precisa ser doutora, né? Claro que para quem deseja seguir, né, o mestrado e o doutorado é um caminho, mas para produzir conhecimento, para contribuir com alguma coisa, não precisa ser doutora. Olha aí, hein? Porque eu gosto de perguntar assim direto, né? E a Aline é prova disso, né? Porque ainda tem o que eu chamo os ateus da titulação, né? Os ateus da titulação, que eles não acreditam que a titulação deles não define a produção deles, né? Que eles podem produzir independente da titulação. Então, assim, olha aqui, a Aline é um exemplo vivo, tá? Porque às vezes fala, mas o Felipe já é doutor. Então, tá aqui, ó, Aline, ó, desde a graduação está produzindo, né? E isso é muito bom, né? Tem os ateus do dinheiro. Ontem eu falei com os ateus do dinheiro, né? De que você não pode falar de dinheiro. Hoje eu vou falar com os ateus da titulação, tá? E é importante isso, assim, o que a Aline fez para produzir desde a graduação? Sabe o que deve ser feito? Planejamento, estratégia e vontade, querer, compromisso, comprometimento, entendeu? E é isso, assim, parece fácil, mas é difícil, né, Aline? Difícil. É bem difícil. É isso aí. Aline, a gente tem um espacinho aqui para perguntas. Vou fazer umas perguntas para você aqui da galera, tá? Vamos lá, deixa eu ver aqui as perguntas. Vou começar pelo Facebook para ver o que tem. Bota interrogação aí, galera, para eu ver que é pergunta.
enquanto isso também vou ver aqui no Instagram. Ó, vamos lá. Calma aí. Deixa eu procurar aqui as perguntas. Se possível, coloca 20 interrogações, gente, que aí fica mais fácil de eu achar, né? Ó, a Amanda Carleto, ela tá te perguntando ali o seguinte: as seleções vão acontecer normalmente esse ano? O que você acha? Qual é a sua aposta? Eita, difícil, hein? Então, eu penso que a academia vai ter que se reinventar, né? A gente vai ter que se reinventar de alguma maneira, né? Então, né, eu tenho acompanhado algumas discussões sobre isso. Inclusive, eu já vi alguns editais que já saíram. Então, eu acredito que vão acontecer sim. Tem alguns editais, inclusive de seleção com linhas de pesquisa próprias para a pandemia, né? Para quem está se interessando, né? Alguns programas de saúde pública, né, abriram uma linha de pesquisa voltada para a pandemia e estão com seleções de mestrado e doutorado aberto. Para quem se interessa, né, pela temática da pandemia, que se envolve várias coisas, né? Então, é um tema que está em alta, né, que precisa-se de muito estudo, então eu acho que vai acontecer sim. É claro que a gente vai precisar se reinventar, né? Quais vão ser as alternativas que a academia vai utilizar, né? A gente ainda vai ter que pensar, porque também existe uma resistência, né, ao sistema de educação à distância, mas hoje é claro que a gente está se comunicando via virtual, né? A internet é uma coisa que está aí, que tem nos aproximado, né? A fala da Thaís ontem foi maravilhosa, ao dizer que hoje a gente pode participar de uma aula lá de Coimbra, de outras instituições que antes a gente só faria de forma presencial, e hoje eu consigo ter acesso da minha casa. Então, eu penso que as universidades elas vão precisar se reinventar, mas que as seleções elas vão ocorrer sim, de alguma maneira, como já vem alguns editais abertos, né? Sim. Eu vou falar uma coisa que eu também falei, eu fiz uma live só sobre isso, né, de seleções, de mestrado, doutorado. E aí veio essa pergunta também. Assim, óbvio que eu não sou vidente, né? Nós não somos videntes, mas eu acho que é certo de ter seleção, tanto de mestrado quanto de doutorado. É óbvio que pode ter uma universidade XYZ que não vai fazer, né? Mas eu acho que é certo. Por quê? Porque o calendário de avaliação dos programas é o da CAPES, né? E a CAPES, ela prorrogou 3 meses só, enfim, vai ter que fazer, né? Tem um outro motivo também, né? Você precisa de gente para produzir conhecimento. Então, as pessoas estão defendendo e outros alunos precisam também entrar para produzir conhecimento, que é muito enganoso, apesar de alguns professores acreditarem nisso, que a produção de conhecimento é só do professor, né? É também do aluno. Então, vai precisar de gente. E tem a terceira coisa, assim, universidade privada, certo de ter, porque os mestrados, né, eles contribuem financeiro com a universidade. E a pública tem muita pesquisa também, muito financiamento público que tem que concluir, né? Eu, assim, minha aposta, tô dando uma dividente, assim, é óbvio que pode errar, posso errar, mas que se não tiver exceção. E ainda digo mais nessa minha vidência que posso errar, né? Vai dispensar a prova escrita, e o peso maior vai ser currículo na parte de produção acadêmica e entrevista. Alguns programas vão pedir um artigo da pessoa que ela já fez, não necessariamente publicou, mas já fez. Como na UNB está pedindo um artigo, né? No direito. Na verdade, nem um artigo, é um ensaio. Então, é minha aposta. Posso errar tudo, tá, gente? Mas eu acho que neste ano, produção acadêmica vai ser fundamental. Assim, determinante na aprovação. Porque nos anos anteriores, você tem a produção acadêmica menor, mas você tirou 10 na prova, você conseguia entrar, não necessariamente na primeira colocação. Mas hoje, acho que com as provas aí, como é que você vai aplicar uma prova escrita online? Vai, assim, para garantir, né, que a pessoa não consultou, complicado. Então, enfim, vamos ver as cenas dos próximos capítulos, mas na minha visão, produção acadêmica esse ano
é determinante. Não é só importante, é determinante. Faz sentido isso? O que você acha aí? Vidente Aline, o que você acha? Então, Felipe, com certeza, né? Porque vai precisar se avaliar de alguma forma, vai precisar se selecionar de alguma forma, né? Por mais que se faça entrevista online, né? Por Skype, por qualquer outro método, né? A gente vai precisar de uma coisa prática, né? A gente não vai poder aprovar todo mundo, né? E a produção acadêmica, ela sempre esteve ali. Talvez ela não assumiu digamos assim, o espaço que é dela nas seleções de mestrado, que foi isso como você falou. Às vezes o cara tinha uma produção pequena, mas tirava 10 na prova, ele passava, né? O que é Enquanto o raro outro... também, tirar 10 na prova. Né? Sim, sim. E Mas agora ele não vai ter acontece. esse 10, né? As instituições vão ter que pensar em uma forma. E com certeza a produção acadêmica vai ser um fator importante, né? Não só importante, como até mesmo principal, né? Sim, sim. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Na USU, né, que é um mestrado que eu dou aula, lá já é online, né? Quer dizer, já foi online. Eu participei da banca semana passada. Já foi online. E sem prova. Agora, como é que. Aí, o que a gente fez? Currículo, com produção, projeto, lá exige projeto, e entrevista, sabe? E eu acho que muitos vão ser assim. Então, hoje. E, ó, Aline, aquela história, né? Para aproveitar assim, dá para produzir até o mestrado, até a seleção do mestrado? Vamos supor que a seleção vai ser em agosto. A gente está em maio. Dá para salvar? Dá sim. Dá para salvar. Tem alguns eventos ocorrendo de forma online. Dá para Uhum, salvar sim, isso aí. né? Encontrar outras alternativas, né? Uhum. Inclusive, aproveitando aqui fazendo a propaganda, né, o CAED-JUS liberou ontem o edital do InterDH, que é o Congresso Internacional de Direitos Humanos, Interdisciplinar de Direitos Humanos. Liberamos ontem à noite. Então, quem quiser, publicação em livro impresso, esquema CAED-JUS Caeduca, né? Você pontua várias coisas com a participação no evento. A gente até manda um guia para a pessoa depois que publica o livro, para ela preencher no Lattes, porque tem várias coisas que pode preencher que às vezes a pessoa não sabe. Né? Você recebeu esse guia, né? É Né? ótimo. Porque facilita, Inclusive né? para Porque, utilizar para outras, né? Para outros é, eventos que participa que não sabe, né? é isso aí. A gente manda o guiazinho para a pessoa saber o que colocar no Lattes, como colocar. Acho que tem 6 linhas no Lattes, cada artigo. Então, quem quiser, manda lá, tá? E participantes do PPA já estão inscritos automaticamente, né? Então, show de bola. Aline, vamos ver aqui mais umas dúvidas. Ó, o Carlos Augusto, ó, como publicar livros de maneira independente? Esta atividade contar com parte do currículo acadêmico. Pelo que eu entendi, é o famoso self-publishing, né? Que você pega o teu livro e publica. Pelo que eu entendi, é isso, né, Carlos? Me corrija se eu estiver errado. O que você acha disso aí, Aline? Então, Felipe, eu penso que tem que ter cuidado, né? Porque tem alguns, né? Eu vira e mexe, recebo e-mails, né, de gente se oferecendo para publicar as Uhum. coisas que eu escrevi, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa, né? Que é isso, produção acadêmica, ela é mercado, né? A gente também tem que entender como isso, né? Ela também faz parte de um mercado, existe um mercado em volta disso. E a gente vira e mexe, recebe esses e-mails. Então, quando a gente vai ver a fonte, é sempre duvidosa, Uhum. né? Quando eu vou ver a fonte, recebi, como que me acharam, né? Uhum. Eles vão lá, Uhum. recuperam os primeiros trabalhos lá dos primórdios, nos interessamos em publicar, como assim? Uhum. Né? Tem isso, a gente tem que ter cuidado, mas eu penso que assim, ele tem que avaliar que produção é essa, né? Se de fato a produção tem um peso para ser um livro, né? Eu acho que é super possível, né? Ele buscando as instituições certas, buscando as parcerias, né, as parcerias, os editais corretos, mas também se não for um livro, se não for uma produção que dê para comprar um livro único, que ele também busque, né, coautorias, né, parceiros, né, para fazer uma publicação de peso, né? Se ele tem a Uhum. iniciativa, se ele tem a ideia, se ele tem alguma, né, alguma coisa escrita, né, talvez, né, pensar em uma coletânea, né, mais ou menos isso daí que eu penso. Uhum.
Show de bola. A Núbia tá falando, Núbia que inclusive vai ser entrevistada amanhã. Tá falando, ó, faz um artigo, faz um curso explicando Lattes. E aí, curiosidade, Aline, para você, como é que é essa experiência do Lattes aí? Existe mundo depois do Lattes? A gente aprende? Dá para aprender? O Lattes ele é constância, né? O Lattes ele você se mostra por meio do Lattes, né? O Lattes você tem que ter constância, né? Que tem gente que também faz as coisas e não alimenta o Lattes, né? Só alimenta o Lattes quando vai publicar, né? Quando precisa dele, né? Então tem que ter constância, né? De alimentação do Lattes. E de fato, assim, ele, né? Na parte do preenchimento ele é difícil no início, mas depois que tu pega a manha, tu vai, tem até algumas estratégias, né? Dependendo do que você vai se candidatar, né? Que você tem que selecionar lá as 5 publicações mais importantes e tal. Dependendo do que você vai se candidatar, tem gente que vai lá dar uma mexida no Lattes, né? Seleciona as 5 principais, né? Conversando mais com a proposta. Mas existe vida, assim, a gente não é só o Lattes, né? Ele é importante, ele mostra pra gente, para a academia, né? Para as agências de fomento, e por isso a gente tem que valorizar, né? Ele é a ferramenta, né? Oficial, né? Digamos assim. Eu vejo que tem gente até que negligencia, às vezes, o Lattes, né? Vai publicando, fazendo algumas coisas, não alimenta, tem aquele lá certificado de participação em congresso que não coloca, né? Inclusive os programas, né, Felipe, de mestrado lá no IMS, a gente é bem cobrado disso, né? De estar com o Lattes sempre atual, né? Porque os programas são muito avaliados a partir disso, né? Pela plataforma Sucupira. Então a gente precisa estar com ele em dia, né? Perfeito. Inclusive, ó, quem está inscrito no desafio, no workshop e tal, mandei um e-mail hoje sobre Lattes, hein? Dá uma olhada lá, né? É uma novidade lá sobre Lattes. Aline, a gente tem então, ó, espacinho aqui, 1 minutinho, 2 para vossa palavra final sobre a bênção de Nossa Senhora da Produção Acadêmica. Gente, primeiramente, né, Felipe, eu te agradeço mais uma vez, né? Eu sou eternamente grata, né, pela oportunidade no mestrado. Você é muito solidário, né? E você dá muita asas, né, aos seus orientandos, e eu vejo que nas suas lives também, né? Você dá muita liberdade para as pessoas escreverem. Então a gente precisa muito disso, né? De gente que nos liberte para a escrita, né? A gente acaba às vezes ficando preso ao currículo, né, aos títulos, mas a gente tem uma produção acadêmica, você é expert nisso, de despertar essas pessoas para a escrita, né? Dá muita autonomia, isso é muito bom, que a gente acaba se mostrando. Né? Para a galera, eu acho que é isso, né? Não há tempo específico para produção, né? Na verdade, a gente começa quando sente vontade e alinha isso com os objetivos, né? Desde a graduação é possível escrever, na residência, na especialização, no mestrado, no doutorado. Então é isso, a data de começar o dia hoje com estratégia, método e planejamento. Isso aí, show de bola, show de bola. Aline, e quem quiser conversar mais contigo, te procurar, né? Como é que faz? Então, Felipe, o meu e-mail é line, né? Meu nome sem o A, N de nascimento, pereira@hotmail.com, e me acha também no meu Facebook, é meu nome todo, Aline do Nascimento Pereira. Tô lá, Isso pode aí. me chamar, sou super disponível. Isso aí. Então, ó, Aline, de coração, assim, muito obrigado mesmo pela sua participação, pela sua generosidade de estar aqui contribuindo com a tua experiência, com o teu conhecimento sobre esse assunto, né? Eu tenho uma felicidade, um orgulho, uma honra enorme de te orientar, né? De fazer, de alguma maneira, parte da sua vida aí há alguns anos, né? Alguns anos. E, sabe, eu tenho certeza que a galera aqui aprendeu muito e viu, né? Que é possível a gente produzir independente do momento em que a gente está, né? Que a grande questão é primeiro decidir, depois planejar, fazer estratégia e as coisas funcionam, as coisas acontecem pra gente. Então, ó, muito obrigado de coração, tá? Muito obrigada, Felipe. Um abraço a todos. Valeu, gente. Muito obrigado aí. Às 5 horas a gente continua. A gente vai falar sobre como produzir, né? Até uma produção de alto impacto aí, independente da sua titulação, área do conhecimento.
E às 10 horas da noite, Corujão da Produção Acadêmica, aquele que não tem haters. Então, a gente se vê mais tarde aí também. Obrigado, Aline. Obrigado a todo mundo. Até lá. Valeu.